Epílogo: Escolhas a fazer. Estamos na iminência de nos tornarmos uma sociedade consciente do trauma. Quase todos os dias, algum de meus colegas publica um artigo sobre a maneira como o trauma perturba o trabalho da mente, do cérebro e do corpo. O estudo ACE mostrou como o abuso deteriora a saúde e o funcionamento social, e James Heckman ganhou um prêmio Nobel por demonstrar a grande economia proporcionada pela intervenção precoce na vida de crianças de famílias pobres e disfuncionais. Quanto mais pessoas completam o ensino médio, mais diminuem a criminalidade e a violência familiar e comunitária, e mais cresce o nível de emprego. Em todo o mundo conheci pessoas, professores, assistentes sociais, médicos, terapeutas, enfermeiras, filantropos, diretores de teatro, guardas penitenciários, policiais e instrutores de meditação, que levam a sério esses dados e trabalham incansavelmente para descobrir e aplicar intervenções mais eficazes. Se você me acompanhou até aqui neste livro, também tornou-se parte dessa comunidade. Os progressos da neurociência nos trouxeram um melhor entendimento sobre a influência do trauma no desenvolvimento do cérebro, na autorregulação e na capacidade de concentração e de sintonia com os demais. Técnicas avançadas de imagem identificaram a origem do TEPT no cérebro, de modo que agora entendemos por que as pessoas traumatizadas se tornam desligadas, se incomodam com luzes e sons ou se retraem em resposta à menor provocação. Descobrimos que, ao longo da vida, as experiências mudam a estrutura e a função do cérebro e chegam a afetar os genes que transmitimos a nossos filhos. Compreender muitos dos processos fundamentais em que se baseia o estresse traumático abre as portas para um grande número de intervenções que podem reconectar as zonas cerebrais relacionadas à autorregulação, à autopercepção e à atenção. Sabemos não só tratar o trauma, mas cada vez mais preveni-lo. Apesar de tudo isso, depois de ir ao velório de mais um adolescente morto num tiroteio na Blue Hill Avenue, em Boston, ou depois de ler sobre os cortes de verbas para a má educação em cidades pobres, sinto-me perto do desespero. Parece que estamos retrocedendo, com medidas como a insensível supressão pelo Congresso do Vale Alimentação para filhos de pais desempregados ou presos, com a espantosa oposição à universalização dos serviços médicos em algumas áreas, com a obtusa recusa da psiquiatria em reconhecer a ligação entre sofrimento psíquico e condição social, com a recusa em proibir a venda e a posse de armas cuja única finalidade é matar grande número de seres humanos, e com nossa tolerância em relação ao encarceramento de um importante segmento de nossa população, pondo a perder vidas e recursos. As discussões sobre o transtorno de estresse pós-traumático costumam se concentrar em soldados recém-desmobilizados, vítimas de ataques terroristas ou sobreviventes de terríveis acidentes. Mas o trauma continua sendo um problema muito mais de saúde pública, talvez a maior ameaça ao bem-estar da nação. Desde 2001, morreram muito mais americanos nas mãos de seus parceiros ou de outros membros da família do que nas guerras do Iraque e do Afeganistão. As mulheres americanas correm 2 vezes mais risco de sofrer violência doméstica do que de ter câncer de mama. A Academia Americana de Pediatria calcula que as armas de fogo matam 2 vezes mais crianças que o câncer. Por toda Boston, vejo anúncios do Jimmy Fund, que combate o câncer infantil, e de mobilizações em prol de recursos para tratar o câncer de mama e a leucemia, mas parece que nos sentimos constrangidos ou sem ânimo para ajudar crianças e adultos a aprenderem a lidar com o medo, a cólera e o fracasso, consequências naturais do trauma. Quando dou palestras sobre o trauma e seu tratamento, alguns participantes me pedem que deixe de lado a política e me limite a falar de neurociência e terapia. Gostaria muito de poder separar trauma e política, mas enquanto continuarmos vivendo nessa negação e tratarmos o trauma independentemente de suas origens, estaremos destinados ao fracasso. No mundo atual,
O endereço de cada pessoa, mais do que seu código genético, determina se ela terá uma vida segura e saudável. Renda e estrutura familiar, habitação, emprego e oportunidades educacionais incidem não apenas sobre o risco de apresentar estresse traumático, mas também sobre o acesso à ajuda eficaz para tratá-lo. Pobreza, desemprego, escolas de má qualidade, isolamento social, amplo acesso a armas e mais condições de habitação constituem o caldo de cultura do trauma. O trauma cria mais trauma. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Minha experiência mais profunda com o tratamento do trauma coletivo foi o contato com o trabalho da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, baseado no princípio do Ubuntu, palavra Xhosa, que indica a partilha daquilo que se tem, como em minha humanidade está indissoluvelmente ligada à sua. O Ubuntu reconhece que é impossível uma cura verdadeira sem o reconhecimento de nossa humanidade comum e nosso destino comum. Somos seres fundamentalmente sociais. Nosso cérebro está programado para preferir trabalhos e divertimentos conjuntos. O trauma deteriora o sistema de integração social e interfere na cooperação, na estimulação e na capacidade de atuar como membro produtivo do clã. Vimos que muitos problemas de saúde mental, desde a dependência de drogas ao comportamento autodestrutivo, começam como tentativas de conviver com emoções que se tornaram insuportáveis por falta de contato humano e apoio adequado. Muitas vezes, até instituições que lidam com crianças e adultos traumatizados passam ao largo do sistema de envolvimento emocional, que constitui o fundamento daquilo que somos e prefere se concentrar na correção do pensamento falho e na supressão de emoções desagradáveis e comportamentos problemáticos. As pessoas podem aprender a se controlar e alterar comportamentos, mas apenas quando se sentem seguras para tentar novas soluções. O corpo guarda as marcas do trauma. Se o trauma está codificado em sensações desoladoras e desesperadas, nossa prioridade é ajudar a pessoa a abandonar a reação de lutar ou fugir, ajudar a reorganizar sua percepção do perigo e a administrar relacionamentos. No que se refere a crianças traumatizadas, como já disse no capítulo 5, as últimas atividades que deveríamos eliminar da grade curricular são as que servem justamente a essa prioridade: coral, educação física, recreação e qualquer outra coisa que envolva movimento, jogos e outras formas de integração lúdica. Como vimos, mesmo minha profissão às vezes mais agrava do que resolve o problema. Hoje em dia, muitos psiquiatras trabalham em consultórios do tipo linha de montagem. Por 15 minutos atendem pacientes que mal conhecem e receitam comprimidos para aliviar a tristeza, a ansiedade e a depressão. É como se a mensagem deles fosse: deixe com a gente, vamos dar um jeito em você, seja obediente, tome estes remédios e volte em 3 meses. Mas de jeito nenhum use álcool ou drogas ilegais para resolver seus problemas. Esses atalhos no tratamento impedem que a pessoa desenvolva a capacidade de autoliderança e de se cuidar. Um exemplo trágico dessa orientação é a prescrição cada vez maior de analgésicos, que hoje em dia matam mais do que armas de fogo ou acidentes de automóvel. O uso generalizado de medicamentos para curar essas doenças não trata os problemas reais. Com o que esses pacientes estão tentando conviver? Quais seus recursos internos ou externos? Como acalmá-los? Eles têm uma relação de cuidado com o corpo? O que fazem para cultivar a sensação física de força, vitalidade e relaxamento? Eles têm relações dinâmicas com outras pessoas? São amados de verdade? Alguém cuida deles? Com quem eles podem contar quando estão assustados? Quando seus bebês ficam doentes ou quando eles mesmos estão doentes? Pertencem a uma comunidade e desempenham um papel importante na vida das pessoas à sua volta? De que técnicas específicas precisam para se concentrar, prestar atenção e fazer escolhas? Eles têm objetivos? Sabem fazer alguma coisa bem? O quê? Como ajudá-los a assumir a responsabilidade por sua vida?
Gosto de imaginar que, uma vez que a sociedade se concentre de fato nas necessidades das crianças, todas as formas de apoio social às famílias, uma medida que continua polêmica nos Estados Unidos, pouco a pouco passarão a ser vistas não só como desejáveis, mas como factíveis. Como seria se todas as crianças tivessem acesso a cuidados de qualidade, enquanto os pais saem confiantes para trabalhar ou estudar? Como seria nosso sistema educacional se a educação infantil fosse ministrada a todas as crianças por profissionais que cultivassem a cooperação, o controle emocional, a perseverança e a concentração, e não que apenas as orientassem para o vestibular, o que é provável acontecerá naturalmente se as crianças aprenderem a seguir sua curiosidade e seu desejo de superação, sem serem coibidas pelo desânimo, pelo medo e pela superexcitação? Tenho uma foto em que apareço aos 5 anos entre meu irmão o mais velho, obviamente mais sabido, e o mais novo, obviamente mais dependente. Seguro nas mãos, orgulhoso, um barquinho de madeira, sorrindo de orelha a orelha. Vejam que menino maravilhoso eu sou e que barco incrível eu tenho. Você não adoraria vir brincar comigo? Todos nós, mas sobretudo as crianças, precisamos ter essa confiança. A confiança de que os outros nos conhecem, nos valorizam e nos tratam com carinho. Sem esse sentimento, não poderíamos desenvolver um senso de agência que nos permite afirmar: acredito nisso, defendo isso, vou me dedicar a isso. Enquanto nos sentirmos em segurança no coração e no pensamento das pessoas que nos amam, seremos capazes de transpor montanhas, atravessar desertos e passar noites em claro para terminar projetos. Crianças e adultos fazem qualquer coisa pelas pessoas em quem confiam e cuja opinião valorizam. Entretanto, quando nos sentimos abandonados, desvalorizados ou invisíveis, nada parece ter importância. O medo destrói a curiosidade e a alegria. Para termos uma sociedade saudável, precisamos criar crianças que possam brincar e aprender em segurança. Não há crescimento sem curiosidade, e não há adaptabilidade quando não se é capaz de explorar, por tentativa e erro, quem somos e o que tem importância para nós. Hoje, mais da metade das crianças atendidas pela Head Start teve 3 ou mais experiências adversas na infância, entre elas as que figuram no estudo ACE, parentes encarcerados, depressão, violência, abuso, uso de drogas em casa e períodos sem teto. Pessoas que se sentem ligadas a outras de forma segura e significativa não têm muitos motivos para usar drogas ou ficar hipnotizados pela televisão. Não se sentem compelidas a comer de forma compulsiva ou agredir outros seres humanos. No entanto, se nada do que fazem parece ter importância, elas se sentem atadas e se tornam vulneráveis à atração exercida por comprimidos, gangues, religiões extremistas e movimentos políticos violentos, qualquer pessoa e qualquer coisa que prometa alívio. Como mostrou o estudo ACE, abuso infantil combinado com negligência é uma das principais causas evitáveis de doença mental, a principal causa de abuso de álcool e drogas, e importante fator de mortes por diabetes, doenças do coração, câncer, acidente vascular cerebral e suicídio. Meus colegas e eu concentramos grande parte de nosso trabalho nas vítimas em que o trauma tem maior impacto, crianças e adolescentes. A NCTSN, que fundamos em 2001, é hoje uma rede de cooperação que engloba mais de 150 centros em todo o país, cada um deles com programas em escolas, centros juvenis de reabilitação, instituições de bem-estar do menor, abrigos de sem-teto, instalações militares e lares sociais. O Trauma Center é um dos pontos de desenvolvimento de tratamentos e avaliação da NCTSN. Joe Spinazzola, Margaret Blaustein e eu instituímos programas abrangentes para crianças e adolescentes que nós, com a ajuda de especialistas em trauma de Hartford, Chicago, Houston, São Francisco, Anchorage, Los Angeles e Nova York,
estamos agora implementando. De 2 em 2 anos, nossa equipe escolhe uma área do país para trabalhar, com apoio de contatos locais que identificam organizações dinâmicas, abertas e respeitadas. Elas nos servirão como novos pontos de disseminação do tratamento. Por exemplo, colaborei durante 2 anos com colegas de Missoula, em Montana, ajudando a criar um programa sobre trauma culturalmente aplicável às reservas indígenas da tribo Blackfoot. A maior esperança para as crianças traumatizadas, desassistidas ou vítimas de abuso é receber uma educação em escolas em que elas sejam vistas e conhecidas, onde aprendam a se controlar e possam desenvolver o senso de agência. No melhor dos casos, as escolas podem funcionar como ilhas de segurança num mundo caótico. Elas podem ensinar às crianças como seu corpo e seu cérebro funcionam, podem ajudá-las a entender e controlar suas emoções. Podem desempenhar um papel importante ao incutir a necessária resiliência para lidar com trauma de vizinhos ou parentes. Se os pais são obrigados a trabalhar em dobro para ganhar a vida, ou se são inábeis, atarefados ou deprimidos demais para dar atenção às necessidades dos filhos, a escola deve ser o lugar onde essas crianças aprendem autoliderança e adquirem um locus interno de controle. Muitas vezes, quando nossa equipe chega a uma escola, a reação inicial do professor é algo como: se eu quisesse ser assistente social, teria feito o curso de serviço social. Estou aqui para ser professor. Mas muitos deles já aprenderam, do jeito mais difícil, que não conseguirão ensinar se tiverem uma sala cheia de alunos cujas sirenes de alarme disparam a cada instante. Mesmo os mais dedicados docentes e os mais elaborados sistemas de ensino se frustram e se mostram ineficazes, porque grande parte das crianças está traumatizada demais para conseguir aprender. Dar importância apenas a melhorar as notas não fará qualquer diferença caso os professores não se ocupem dos problemas comportamentais desses alunos. O lado bom é que os princípios básicos das intervenções voltadas para o trauma podem ser transcritos em rotinas e abordagens diárias capazes de transformar por completo a cultura de uma escola. Muitos dos professores com quem trabalhamos ficam surpresos ao saber que alunos negligenciados ou vítimas de abuso estão propensos a interpretar qualquer desvio da rotina como perigoso e que suas reações extremadas em geral são expressão de estresse traumático. Crianças que desafiam as regras provavelmente não são levadas à razão por reprimendas verbais ou mesmo quando são suspensas, prática que se tornou verdadeira epidemia nas escolas americanas. Os professores mudam de opinião quando entendem que o comportamento desses alunos é uma tentativa frustrada de comunicar desconforto e lutar pela sobrevivência por um modo canhestro. Ter condições de se sentir seguro com outras pessoas é o que melhor define saúde mental. Relacionamentos seguros são essenciais para usufruir de uma vida satisfatória e plena de sentido. A principal dificuldade numa sala de aula é incentivar a reciprocidade, ouvir e ser ouvido, ver e ser visto por outras pessoas. Tentamos ensinar a todos os integrantes da comunidade escolar, funcionários, diretores, motoristas de ônibus, professores e atendentes de cantina, a reconhecer e compreender os efeitos do trauma sobre as crianças e se concentrar na importância de fomentar a segurança, a previsibilidade e a condição de ser conhecido e visto. Fazemos questão de que os alunos sejam cumprimentados pelo nome a cada manhã e que os professores olhem nos olhos de todos. Da mesma forma que em nossas oficinas, no trabalho de grupo e nos programas de teatro, sempre começamos o dia dedicando um tempo a entender o que passa pela cabeça de cada um. Muitas das crianças com quem trabalhamos nunca foram boas em comunicação verbal, pois estão habituadas a adultos que gritam, dão ordens, ficam emburrados ou estão sempre com fones nos ouvidos. Um dos primeiros passos é ajudar os professores a encontrar novos meios de falar de sentimentos, afirmar expectativas e pedir ajuda. Em vez de gritar, pare com isso, ou deixar de castigo num canto uma criança que tem um acesso de raiva,
Os professores são estimulados a observar e dar nome à experiência dela, dizendo, por exemplo, estou vendo que você ficou bastante aborrecida, dando-lhe opções como você quer ir para um local mais acolhedor. Também devem ajudar a criança a encontrar palavras para descrever suas emoções e começar a ter voz própria, perguntando, por exemplo, o que você vai fazer quando chegar em casa depois da escola? Pode levar muitos meses para que ela entenda quando pode dizer a verdade em segurança, porque a segurança nunca será completa sempre. Mas para as crianças, assim como para os adultos, identificar a verdade de uma experiência é essencial para a cura do trauma. Uma prática comum em muitas escolas é castigar os alunos por acessos de raiva, distração ou rompantes de agressividade, sintomas frequentes de estresse traumático. Quando isso acontece, a escola, em vez de oferecer à criança um porto seguro, torna-se mais um elemento desencadeante de trauma. Confrontos acalorados e castigos podem, no máximo, suspender por algum tempo comportamentos inaceitáveis. Mas, como o sistema de alarme e os hormônios do estresse subjacentes permanecem intactos, sem dúvida eles vão eclodir de novo na próxima provocação. Nessas situações, o primeiro passo é reconhecer que a criança está descontente. O professor deve acalmá-la e depois explorar a causa daquilo e discutir possíveis soluções. Por exemplo, quando um aluno do primeiro ano perde o controle e começa a bater no professor e atirar objetos, aconselhamos que este estabeleça limites claros, dizendo com suavidade: você gostaria de se cobrir com aquele cobertor? Talvez o ajude a se acalmar. É provável que a criança grite não, mas depois se cobrirá com o cobertor e se acalmará. Previsibilidade e clareza de expectativas são cruciais, coerência é essencial. Crianças com formação caótica muitas vezes não têm ideia de que as pessoas podem trabalhar juntas, e isso só provoca mais confusão. Professores com sensibilidade para o trauma logo entendem que chamar um dos pais de um aluno revoltado provavelmente resultará numa surra e em mais trauma. Nosso objetivo com todas essas iniciativas é transportar a ciência cerebral para a prática cotidiana. Por exemplo, ter calma o suficiente para tomar conta de nós mesmos exige a ativação de áreas cerebrais que registram nossas sensações internas. A torre de vigia de autoobservação analisada no capítulo 4. Um professor poderia dizer: vamos respirar fundo algumas vezes ou usar o respirador de estrela? Ferramenta auxiliar feita com pastas de arquivo coloridas. Outra opção seria fazer a criança sentar-se num canto, enrolada numa manta pesada, ouvindo música suave com fones de ouvido. Áreas de segurança ajudam a criança a se acalmar, porque proporcionam estímulos sensoriais, a textura da juta ou do veludo, caixas de sapatos cheias de pincéis macios e brinquedos flexíveis. Quando a criança conseguir voltar a falar, deve ser incentivada a contar a alguém o que estava acontecendo antes que ela se juntasse ao grupo. Crianças pequenas de até 3 anos podem fazer bolhas de sabão e perceber que se sentem mais tranquilas e concentradas quando sua respiração se reduz a 6 inspirações por minuto, e prestam atenção à expiração quando o ar sai, roçando o lábio superior. Nossa equipe de professores de yoga trabalha com pré-adolescentes especificamente para ajudá-los a fazer amizade com seu corpo e lidar com sensações físicas perturbadoras. Sabemos que uma das razões principais para que os adolescentes façam uso continuado de drogas é o fato de não conseguirem suportar sensações físicas que sinalizam medo, raiva e impotência. A autorregulação emocional pode ser ensinada a muitas crianças que oscilam entre a atividade frenética e a imobilidade. Além de ler, escrever e fazer contas, todas as crianças precisam aprender autoconhecimento, autorregulação emocional e comunicação. Da mesma forma que se ensina história e geografia, é preciso ensinar como funcionam o cérebro e o corpo. Tanto para os adultos como para as crianças, autocontrole exige conhecer bem nosso mundo interior e identificar com clareza o que nos intimida, aborrece ou agrada.
A inteligência emocional começa quando nomeamos nossos sentimentos e os sintonizamos com as emoções de quem está ao redor. Começamos de uma maneira muito simples, com espelhos. Olhar para um espelho ajuda a criança a ter consciência de como ela é quando está triste, zangada, entediada ou desapontada. Perguntamos a ela: o que você sente quando vê um rosto assim? Ensinamos a ela como é seu cérebro, para que as emoções servem, em que parte de seu corpo essas emoções estão registradas e de que modo ela pode comunicar seus sentimentos aos outros. Ela aprende que seus músculos faciais dão pistas sobre o que ela está sentindo e depois descobre como sua expressão facial afeta outras pessoas. Também fortalecemos a torre de vigia do cérebro, ensinando a criança a reconhecer e dar nome às suas sensações físicas. Por exemplo, quando ela sente um aperto no peito, provavelmente está nervosa, sua respiração se acelera e ela se sente inquieta. A raiva se parece com o quê? O que ela pode fazer para mudar essa sensação de seu corpo? O que acontece se ela respirar fundo, ou começar a pular corda ou a bater num saco de pancada? Pressionar pontos sensíveis do corpo ajuda? Tentamos oferecer às crianças, professores e demais cuidadores uma caixa de ferramentas para controlar suas reações emocionais. Para promover a reciprocidade, usamos outros exercícios de espelho, que são o fundamento da comunicação interpessoal segura. As crianças praticam imitando as expressões faciais umas das outras. Continuam pela imitação de gestos e sons, e então se levantam e se deslocam em sintonia. Para que o exercício dê certo, precisam prestar atenção e ver e ouvir efetivamente o outro. Brincadeiras como "seu mestre mandou" provocam muito riso, indício de segurança. Quando adolescentes relutam em participar dessas brincadeiras bobas, pedimos sua colaboração para ensinar a brincadeira a crianças pequenas que precisam da ajuda deles. Professores e instrutores sabem que uma atividade simples como tentar manter uma bola no ar o maior tempo possível contribui para aumentar a concentração, a coesão e o bom humor de um grupo. São intervenções baratas. Para crianças maiores, algumas escolas têm estações de trabalho de menos de $200, nas quais os alunos podem se dedicar a jogos de computador que ajudam na concentração e melhoram a variabilidade da frequência cardíaca, VFC, discutida no capítulo 16, assim como fizemos em nossa clínica. Crianças e adultos precisam experimentar a satisfação de trabalhar no limite de sua capacidade. A resiliência é produto da agência. Saber o que se é capaz de fazer faz muita diferença. Muitas pessoas lembram o que significou para elas integrar um time, cantar no coral ou tocar na banda da escola, sobretudo quando tiveram instrutores ou orientadores que acreditaram nelas, incentivaram seu aperfeiçoamento e mostraram que elas podiam ir mais longe do que acreditavam ser possível. As crianças com quem lidamos precisam dessa experiência. Esporte, música, dança e teatro promovem agência e senso comunitário, envolvendo as crianças em novos desafios e em papéis não habituais. Numa cidade pós-industrial empobrecida da Nova Inglaterra, meus amigos Caroline e Eli Newberger estão ensinando El Sistema, um programa de música orquestral originário da Venezuela. Muitos de meus alunos frequentam um programa de capoeira numa área de alta criminalidade de Boston, e meus colegas do Trauma Center continuam com o programa teatral. No ano passado, passei 3 semanas ajudando 2 meninos a preparar uma cena de Júlio César. Um garoto tímido estava interpretando Brutus e precisou reunir todas as suas forças para derrubar Cássio, papel que coube ao valentão da classe, que teve de ser orientado a dar voz a um general corrupto, implorando piedade. A cena só ganhou vida depois que o valentão falou do pai violento e de sua própria decisão de nunca mostrar fraqueza a ninguém. Muitos valentões foram eles mesmos vítimas de intimidação e desprezam meninos que lhes lembram a própria vulnerabilidade.
A voz possante de Brutus, por sua vez, apareceu depois que seu intérprete entendeu que ele mesmo tinha se tornado invisível para enfrentar a violência familiar. Essas intensas atividades compartilhadas obrigam as crianças a colaborar, a assumir compromissos e se concentrar na tarefa que têm pela frente. Tensões muitas vezes afloram, mas as crianças se mantêm na atividade, desejam ganhar o respeito de seus instrutores ou orientadores e não querem decepcionar o grupo, sentimentos opostos à vulnerabilidade provocada pelo abuso, à invisibilidade assumida pela criança negligenciada e ao isolamento causado pelo trauma. Nossos programas da NCTSN estão funcionando. As crianças ficaram menos ansiosas e emocionalmente reativas e estão menos agressivas ou retraídas. A convivência melhorou e o desempenho escolar também. Seus problemas de déficit de atenção, hiperatividade e transtorno desafiador de oposição diminuíram e, segundo os pais, elas estão dormindo melhor. Coisas terríveis ainda acontecem com as crianças e em seu ambiente, mas agora elas são capazes de falar sobre esses eventos. Desenvolveram confiança e recursos para buscar a ajuda de que precisam. As intervenções têm êxito quando se baseiam em nossas fontes naturais de cooperação e em nossas reações inatas à segurança, reciprocidade e imaginação. O trauma nos põe frente a frente com nossa fragilidade e com a desumanidade, mas também com nossa extraordinária resiliência. Fui capaz de fazer esse trabalho durante tanto tempo porque ele me levou a explorar nossas fontes de alegria, criatividade, interesse e camaradagem, coisas que fazem a vida valer a pena. Não consigo imaginar como teria convivido com tudo que muitos pacientes meus suportaram, e vejo seus sintomas como parte de sua força, os meios que encontraram para sobreviver. E apesar de todo o sofrimento, muitos chegaram a se tornar parceiros e pais amorosos, ou ainda professores, enfermeiros, cientistas e artistas exemplares. Muitos promotores de mudanças sociais tiveram contato pessoal íntimo com o trauma, como Oprah Winfrey, Maya Angelou, Nelson Mandela e Elie Wiesel, entre tantos. Lendo a história de vida de qualquer visionário, encontraremos ideias e paixões que vieram do contato com o horror. O mesmo vale para as sociedades. Muitos de nossos progressos nasceram da experiência do trauma. A abolição da escravatura resultou da Guerra de Secessão. A Previdência Social foi criada em reação à Grande Depressão. A Lei dos Veteranos, que beneficia combatentes veteranos e deu ensejo à formação da vasta e próspera classe média americana, veio da Segunda Guerra Mundial. O trauma é hoje nosso maior problema de saúde pública e temos os conhecimentos necessários para resolvê-lo com eficácia. Depende de nós fazer o que sabemos que deve ser feito.